Pessoal, o nosso objetivo com esse módulo de design da escrita é exatamente fazer com que você construa argumentações mais assertivas, mais objetivas, que propiciam a leitura dinâmica. E olha que interessante. William Zinsser, que é um autor americano de livros voltados exatamente para a escrita criativa também, ele nos traz uma frase, um pensamento que é interessantíssimo, que escrever é um trabalho árduo e a frase clara nunca é acidental. Pois bem, muitos escritores dizem que escrever é basicamente reescrever. Foi o que a gente viu no vídeo anterior. Um primeiro trecho com uma linguagem extremamente hermética e outros dois com uma linguagem mais clara, mais assertiva. E vocês vão de convir que faz grande diferença. Mas como é que a gente sistematiza? Como é que a gente tangibiliza essa escrita otimizada? Vamos lá. A ideia é que você pense como advogado, mas escreva como jornalista. É um grande delírio coletivo do ecossistema jurídico, dos operadores do direito, dos profissionais do direito, pressuporem que a mera familiaridade com o hermetismo do discurso faz com que você seja um grande comunicador, um grande escritor. Balela! Isso não é verdade. Isso não é verdade. Nós não somos treinados, a nossa formação não nos conduz à plena capacidade comunicativa. Isso vale tanto para a escrita quanto para a oralidade. A gente precisa, por mais familiaridade com a linguagem jurídica que a gente possua, a gente precisa desenvolver a nossa escrita. A gente precisa atentar para esse fato. E pensar como advogado e escrever como jornalista é um caminho extremamente interessante. Veja só, o que é que os jornalistas e os editores dos principais veículos de comunicação do mundo têm em comum? E aqui a gente está falando do Le Monde, a gente está falando da BBC News, da revista The New Yorker e do The Wall Street Journal, que são referências mundiais em escrita jornalística. O que é que eles têm em comum? Eles utilizam uma técnica chamada de 4 pilares. Quais seriam esses 4 pilares? O primeiro, a clareza. E o que é a clareza? É a gente escrever de modo que o texto seja compreensível pela maior quantidade de pessoas possível e que signifique exatamente o que você quis dizer. Ou seja, que aquilo que você escreveu não possa significar outra coisa além daquilo que está escrito lá. Isso é o primeiro dos 4 pilares. O segundo, simplicidade. O nosso objetivo deve ser comunicar, ou seja, tornar algo comum entre o seu interlocutor e você. O objetivo não é demonstrar erudição. A gente precisa evitar redundâncias, evitar fricções, evitar remissões. Deixar a vaidade de lado é um grande desafio para nós profissionais do direito no instante em que escrevemos. Mas sim, é preciso entender que é uma necessidade urgente revermos a forma como nós nos comunicamos textualmente. Ok? Terceiro pilar, elegância. E o que é isso? É escrever com períodos curtos e em ordem direta. Isso deixa a escrita mais fluida e, do ponto de vista estético, é um texto, é um argumento mais agradável. Em vez de frases longas, com muitos períodos, com muitas orações coordenadas, que demandam às vezes releituras, períodos curtos em ordem direta favorecem a fluência da leitura. Você lê mais e mais rápido, com maior grau de compreensão. Por fim, o último pilar é exatamente o engajamento. O que é isso? É sermos firmes nas nossas palavras, afastando o exagero do juridiquês. Às vezes será necessário usar o juridiquês? Claro, óbvio, é o que faz de nós profissionais do direito. O que a gente precisa evitar é o exagero, é o juridiquês fora de hora, é o juridiquês com leigos
Se você utiliza uma linguagem que o leigo não entende, você não vai conseguir desenvolver a conexão emocional que vai permitir você obter as informações que efetivamente permitirão que você sane o problema real daquele cliente, você resolva, compreenda a causa raiz daquele problema e não apenas os sintomas do problema. A gente viu isso no módulo de Legal Design e convém reforçar agora. É assim que você consegue a atenção do leitor. Então, ao pensar como advogado e escrever como jornalista, a gente precisa ter em mente esses 4 pilares: a clareza, a simplicidade, a elegância e o engajamento. Tudo bem? Nos vemos no próximo vídeo.